Eu estou aqui ao lado de uma grande médica brasileira e eu sempre agradeço a sua presença aqui, porque ela é uma das mais importantes oncologistas do nosso país. Atua nos principais hospitais desse país, não só de São Paulo, é a doutora Anice Yamaguchi, mas ela vem com carinho, que eu sei, aqui para a cidade de Aparecida. Muito obrigada, doutora. Com certeza, eu acho que a humanização é fundamental. E você sabe que no SUS o ambiente está se tornando propício para o médico de família. Eu acho que é uma área que precisa ser cada vez mais trabalhada. As faculdades médicas estão trabalhando isso também. Então, não só no particular? Não só no particular. Eu acho que a partir desse envolvimento você pode detectar muito mais detalhes, inclusive fazer um planejamento muito melhor do seu tratamento de acordo com as características do paciente, da família e de toda a qualidade de vida, o estilo de vida que a pessoa tem. Em que países nós temos hoje essa humanização entre médicos e pacientes? Na Europa é muito comum. Por exemplo, em Londres, você tem o seu médico e esse médico é que determina as outras questões. Mas nós estamos longe do ideal, né? O fato é que cada um pode fazer a sua parte. Como? Por exemplo, eu quando estava no Hospital das Clínicas, eu tinha pacientes com quem eu conversava longas horas, mesmo após o horário das consultas, após os horários das enfermarias. À noite, muitas vezes, eu vou aos hospitais exatamente para poder conversar com a família. E eu acho, assim, essencial que você busque não só a forma melhor de tratar o paciente, em termos de medicamentos, em termos de fazer os exames certos, mas também que busque a compreensão do ser que está ali. Porque há muito medo, há muita angústia, essas questões estão sendo muito relevantes até na evolução, porque a imunologia de tumores diz que quanto melhor você estiver com você mesmo, em termos de alimentação, em termos de descanso, exercício, melhor você vai ficar com relação à sua imunidade contra o tumor. E até a microbiota, que é tudo aquilo que vai no intestino. Eu vi quantos programas vocês têm aqui com relação à alimentação. Uma alimentação saudável traz um ambiente adequado no intestino também, que aumenta a imunidade. Agora, aquela relação que a gente tinha no passado, mesmo com as faculdades de medicina, muitas sendo criticadas nos dias de hoje, né? E os médicos mais jovens, né? Nunca se falou tanto em erro médico e tal. Você acha que ainda assim é possível conseguir isso? Mas com certeza. Depende muito. O que falta então, doutor? O que a gente poderia fazer? Você diz que isso depende da consciência de cada médico também para a gente conseguir, né? Mas também. São poucos como você. Não, mas tem muitos. E também do paciente requisitar. Ele tem os seus direitos. Tá. Eu acho que é algo que deve estar mais permeado em termos de que o paciente tem direito à informação, ele tem direito à compreensão do seu tratamento, ele deve chegar na consulta já com uma lista de perguntas que ele deve ver até o final, se ele conseguiu responder, se ele conseguiu compreender, porque muitas vezes o médico fala o mediquês. E aí o paciente não é obrigado a entender tudo, são termos médicos. Aí vai procurar na internet e nem sempre tem a resposta certa e adequada. É um desastre, né? Porque às vezes você pensa que uma verruga é um câncer e não é. Às vezes você pensa que uma alteração pequena no marcador tumoral é uma coisa dramática e não é. Então eu acho que tudo isso tem que ser pautado. Agora, não há dúvidas de que a informação veio para ficar. O médico que acha que vai conseguir tratar sem que o paciente tenha nenhuma informação, ele está no século passado. Acho que o ideal é que nós tenhamos o conjunto de coisas, quer seja que nós possamos fazer a medicina mais sofisticada possível e mais humanizada possível. Ao mesmo tempo. Que é integrativa, exato. Agora, como uma grande oncologista brasileira, a senhora me afirma que, ou você, né? Claro. Tão bonita, doutora, sempre tão elegante aqui no programa. Você diria hoje, doutora, que a pessoa que tem esse tratamento, usa da tecnologia moderna, mas tem esse tratamento mais humanizado, ela fica melhor e que o estar melhor ajuda na doença, no tratamento da doença? Vários estudos, inclusive de Nova York, mostraram que quando o paciente adere ao médico e ele se sente compreendido, ele se sente acolhido, ele vai melhor. Ele também toma melhor os seus remédios, faz mais os exames e adere aos tratamentos. Então, existe aí uma resolutividade
qualidade melhor. Uma outra questão importante é que a compreensão das dificuldades do outro, até do próprio médico, ou o médico compreendendo as dificuldades do paciente ou do sistema, fazem com que a gente estabeleça alianças. O paciente tem que sentir que nós estamos do mesmo lado, sabe? Que a gente está lutando a favor dele. Né? Então, eu acho que isso traz uma segurança e uma tranquilidade maior, tanto para o paciente quanto para a família. Mas existe um movimento médico que busca isso hoje no Brasil? A humanização e então, a integrativa. Existe? A medicina integrativa, que já está presente tanto no Sírio, no Einstein, como no ICESP, em outros hospitais, a C. Camargo, ela traz um outro componente, que é o reiki, a psicologia, a acupuntura, muitas vezes a medicina antroposófica. Nós temos lá no Instituto da Criança do HC, na área de pediatria oncológica, toda uma formação com as enfermeiras e com os médicos de medicina antroposófica. Então, esse movimento, ele é global e está presente também nas grandes instituições como em Houston, em Nova York, na Suíça. Deve crescer, então? Eu acho que sim, porque ele está comprovando os benefícios. Por exemplo, a meditação, a oração fazem com que vários pontos do cérebro sejam ativados e que aumentem a imunidade. Melhora também a recuperação das células troncos cerebrais. Então, melhora a questão da diminuição de Alzheimer ou da formação de novas células presentes que podem regenerar o corpo. Então, células troncos são uma área, assim, fantástica. E tudo aquilo que puder estimular essas células tronco cerebrais ajudariam o paciente no seu reconhecimento também do seu sistema límbico, emocional, etc. Que meditação, também integra. Oração, até para prevenir Alzheimer. Também. Agora, doutora, o que dizer da inteligência artificial, que vem sendo cada vez mais utilizada, inclusive na medicina? Eu até queria que a doutora falasse aqui no que na medicina a inteligência artificial já está sendo usada. E dizem que os médicos podem até ser substituídos por robôs no futuro. Você acredita nisso? Eu acredito que ela veio para ficar. A medicina, ela se integra a toda a tecnologia de uma maneira ampla. A ausência do médico, eu já diria que fica mais delicada, porque você deve coordenar essas ações em conjunto com as máquinas. Então, por exemplo, no diagnóstico, já existem máquinas que determinam se uma mamografia tem ou não alterações que deverão ser melhor escrutinizadas. Aí depois você tem na patologia também máquinas que fazem uma avaliação e que dão até 80% de confiança de que células tumorais vão ser percebidas no campo. Uma leitura do corpo. Uma leitura no campo da patologia. Uma outra questão são exames que fazem um scanning da termografia do corpo inteiro para ver que áreas estão mais tensas ou que áreas precisam ser melhor trabalhadas a nível de dores miofaciais. Os robôs, que são os Da Vinci e outros, que fazem como se fossem garrinhas e você opera aqui, mas você que monitora, mas dá para operar na China ou na Austrália, a cirurgia robótica. O quer dizer, o médico fica aqui com o aparelho, mas pode o paciente estar na China? Pode estar em outro país e ele entra no campo com as maquininhas, claro que ele precisa de auxílio de um médico de lá para que possa colocar nos lugares certos. Mas isso tudo está evoluindo. Telepatologia, por exemplo, eu estou trabalhando com um projeto com os Estados Unidos e a África, para ver se a gente consegue melhorar o número de diagnósticos ali naqueles países que não têm patologistas. Então, são coisas incríveis. Mas sempre com o médico presente. Ainda assim, mas vai existir etapas que não vão necessitar tanto do médico e outras que vão precisar mais. Você vai otimizar o trabalho, mindset, né? A cabeça, a mente e o projeto de trabalho dos médicos vai melhorar bastante integrado, por exemplo, num bom atendimento de rede, com enfermeiras, com observadores, com leigos, enfim, é uma construção de uma nova medicina. Parece que a gente está falando até de outro país, né?
Porque deve ter gente em casa falando, nossa, mas nem o posto aqui funciona, que é outro assunto que eu quero conversar com você, né? Em termos de saúde pública, como é que está o nosso país? O que precisa, né? Para que a pessoa não demore tanto para realizar um exame, para que tenha a sua consulta, para que possa conversar um pouco com esse médico. Eu já volto que o papo tá muito bom, viu, doutor? E nós temos alguma coisa para mostrar, não é, Felipe? Então, nós vamos rodar aqui, doutora, para que você veja e possa falar com a gente. Está vendo ali também no monitor, né? São as duas faces do sistema imunológico. Qual é a importância? O que é o sistema imunológico? Qual é a importância dele? Bom, o sistema imunológico, ele trabalha a nosso favor. Ele tem trabalhado com células imunológicas, então células que fazem a resposta antitumoral, anticorpos e que nos defendem. Nós estávamos falando da humanização, né? Eu acho que tem outros slides também com relação à humanização. Nós sabemos que a humanização, ela atua também através dessas mesmas células, porque a serotonina do cérebro e a dopamina, elas estimulam as células para que elas produzam maiores capacidades de defesa. Pode ir passando as fotos para mim. E uma outra coisa importante é a seguinte, na forma que nós estávamos discutindo qual é o papel do médico, qual é o papel da enfermeira, qual é o papel da própria saúde no Brasil, né? Nós descobrimos que um tratamento multidisciplinar, ele é muito melhor do que o tratamento isolado. Então, o Brasil tem a saúde de família, que é uma coisa fantástica e que trabalha em conjunto com essas redes. Então, a teoria é ótima, a prática precisa melhorar. Então, nós sabemos que quanto mais há um investimento na saúde básica, na prevenção, menos crianças vão ficar doentes e menos adultos vão precisar sofrer. Então, esse é um aspecto importante. Quer dizer, o programa é bom, precisa funcionar perfeitamente para que o brasileiro tenha um bom atendimento. Isso, né? Exatamente. Nesse aspecto. Isso. E falando, só queria fazer uma pergunta, voltando ali para o sistema imunológico. Sistema imunológico, o meu próprio corpo fabrica, é isso? Isso. Não? Nós temos linfócitos, nós temos o timo, nós temos o baço, nós temos uma série de áreas, mas também áreas imunológicas em todos os tecidos. Tanto no cérebro, nós temos a microglia, aqui no intestino, uma série de linfócitos e monócitos. É uma coisa incrível. A inteligência do nosso corpo é algo fenomenal. O que a gente faz para estragar ele? Quer dizer, o que estraga tudo isso? Muita coisa. Mas o estresse é um deles. Ai, mas o estresse é difícil, né, doutor? Mas existe assim, não é o que acontece, é como você lida com o estresse. Eu acho que esse é o ponto. Então, por exemplo, várias pessoas podem estar submetidas à mesma questão. Porém, algumas vão reagir de forma diferente. Com certeza. O coração vai bater menos. Então, o treinamento é como você lidar com aquela situação, que é uma situação dramática, e de que forma que você vai ousar superar. Então, uma coisa muito importante e a palavra básica no tratamento do câncer é superação. É acreditar que é possível, é ter a certeza de que você vai conseguir, porque isso ajuda no processo de enfrentamento. E a hora que você vai com coragem no enfrentamento, você traz a sua rede de pessoas, seus amigos, seus familiares, isso transforma a sua luta numa luta única e justa. Então, na questão da medicina humanizada, a gente tem alguns pilares, né? Uma é a parte da justiça, tem que ser justa, ela tem que ter qualidade, ela tem que ter transparência, mas ela tem que ter acolhimento e muito amor. Então, esses pilares da medicina humanizada fazem com que você aprenda muito cedo que vale a pena você buscar o encantamento, né, da vida. A gente valoriza muito pouco a vida, então nós precisamos valorizar mais a vida. Então, jamais causar dano, a autonomia do paciente, a verdade, a beneficência e a justiça. Quer seja, se você conseguir construir esses pilares, a gente vai ter uma coisa muito melhor, que é o próximo, né? Juntando essas informações. Vamos colocar o próximo, por favor? Aí, juntando essas informações, você vai ter um ser humano tratado de forma integral. Como é que a gente
gente trabalha com relação a essa questão dos direitos dos pacientes. Eu acho que eles precisam ter cada vez mais consciência e trabalhando também a questão da mente e corpo. Então, a medicina da mente e do corpo, o estilo de vida, a medicina nutricional como nutrogenômica, os alimentos funcionando como estímulo para melhorias do sistema imunológico, as medicinas que tenham também a questão da energia pensada, humanizada, a psicologia, junto com tudo aquilo que nós temos de bom, que é a cirurgia quando é adequada, a quimioterapia, a hormonioterapia, a imunoterapia. Hoje em dia é uma área fantástica, é o tratamento com células que podem ir lá e destruir as células ruins, ou então alguns outros tratamentos com anticorpos, que também caçam as células difíceis do organismo. Então nós temos já coisas incríveis que estão se tornando cada vez mais corriqueiras e alguns anticorpos que estimulam o sistema imune a reconhecerem células como estranhas. Eu acredito que com base em todo esse conhecimento, a humanidade vai vencer o câncer sim. E mais, com o apoio de toda a prevenção, promoção de saúde, a gente tem que lutar para que o nosso novo governante ou nova governante tenha uma visão de que câncer avançado deve ser banido do país. Quer seja, não é que quando você descobre tem que tratar, mas você tem que buscar cada vez mais tratar câncer ou no comecinho. Logo no começo. Acho que isso é fundamental. Ou evitar com isso, porque o remédio pode estar na horta. Pelo também, que eu entendi, também, não é? Também, e uma medicina humanizada. É sempre muito bom, a gente aprende muito quando conversa com você, viu? Doutora Anice Yamaguchi participando mais uma vez aqui do nosso Santa Receita e falando dessa humanização na medicina. E não é sonho. Ela já começa a acontecer, graças a Deus. E o poder da oração também para curar um paciente. 011 São Paulo, eu vou deixar os contatos da doutora com vocês. 21 41 1400, 2141 1400. 11 2141 1400. Muito obrigada e um abraço enorme. Eu vou te dar um beijo. É muito bom. Eu queria te ver ministra da Saúde. Ainda vou ver, eu acho.